Lucas capítulo 12. Se desejares, sempre lembrando, se alguém preferir só ouvir, fica à vontade. Amém? Glória a Deus, que culto maravilhoso, irmãos. Tem um dos irmãos que está aqui nos visitando, convidado do Raul. Eu falei para ele, aguenta firme e tem mais um pouquinho. Ele falou, pastor, o senhor pode pregar até a hora que o senhor quiser. Eu não estou preocupado com o tempo, pastor. Ele falou, pastor, por que eu não vim antes? Eu falei, porque não era a hora de vir antes. Era o dia, era hoje, irmãos. Eu compartilhava com ele que antes de outubro de 2005 eu recebi vários convites. Vários. Eu morava em Blumenau, na rua 1º de janeiro, uma rua comprida. E até eu chegar no meu destino, eu passava na frente de um crente, irmão de uma amiga minha. E quando ele me via, ele vinha, irmãos. E eu dizia, lá vem ele de novo me convidar para ir para a igreja. Ele dizia, essa noite tu vai ter um sonho. E às vezes eu não sonhava. Mas ele ia profetizando na minha vida, irmãos. Ele dizia, tu vai sonhar com Deus. Eu não sonhava. Eu dizia, tá vendo? Mas Deus não usa só um. Ele usa quantos forem necessários, irmãos. Ele usa estratégia. Ele usa pessoa. Ele te deixa sem carro para tu pedir a carona para alguém vir te trazer a primeira vez. Ele faz o que ele quiser porque ele é Deus. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele não é gente não, irmãos. Para ele não há limites. Amém, irmãos? E Deus foi usando várias maneiras e coisas que às vezes para nós é o fim. Eu estava ouvindo um louvor hoje que ele fala, é a história da minha vida. Sou um milagre, da voz da verdade. Aquilo que parecia, irmãos, aquilo que parecia ser o fim era o início de tudo. No momento que a minha esposa estava quase me deixando, pois nós ainda não éramos casados. No momento que nós não tínhamos aonde morar, fomos morar de favor na casa do meu irmão mais velho. Onde ele com 5 filhos teve que sair do quarto dele e ficar amontoado com os filhos para que a gente tivesse conforto, porque ele era um crente. Glória a Deus. E a minha esposa foi a primeira a ser atraída. E eu fui de curioso. Talvez tenha curioso aqui nesse lugar essa noite. Eu falei, vai, mas não me convida e não pede dinheiro. Ela falou, tudo bem, eu vou. Amém, irmãos? E eu posso te garantir que não foi um culto tão fervoroso que nem o de hoje. Um domingo à tarde eu falei, eu vou ver o que está acontecendo. Deus é testemunha, irmãos. Eu fui de curioso, porque algo diferente estava acontecendo na vida dela. E quando eu entrei naquele lugar, irmãos, não era tão fervoroso, mas a presença de Deus estava lá. Amém? Eu demorei mais tempo para começar a chorar, talvez, do que tu. Mas no final de tudo, irmãos, no final de tudo, eu falei, eu quero esse Senhor. Amém, irmãos? Tantos passaram pelo meu caminho, tantos me convidaram, tantos, irmãos. Mas eu creio que por dia do chamado, sim, depois que somos chamados, alguns de nós nos tornamos cegos e negligentes. Agora eu creio, irmãos, que a primeira vez o Senhor tem o dia marcado. Amém? Amém? Glória a Deus. Segura firme aí. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos. Preparados para estar com Ele. O preparados não quer dizer que nós já estamos preparados. O que eu quero dizer é que no momento que Ele te encontrou, porque tu não encontrou ninguém. Não fui eu que encontrei Ele naquela noite, foi Ele que me encontrou de uma vez por todas, porque eu estava perdido. Amém? A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos prazeres. Até tu que és bonzinho está perdido. Não há um justo sequer. Não há um que entenda. Todos se extraviaram. Amém, irmãos? E depois que nós somos encontrados pelo Senhor, nós começamos uma caminhada de fé. E de hoje até o dia da nossa morte, seja ela curta como o ladrão da cruz, meu amado, ou seja ela longa como o João que morreu aos 100 anos. Desde o ladrão da cruz até João que viveu aos 100 anos, irmãos, nós estaremos sendo preparados para um dia estar com Ele. Amém? Por enquanto nós estaremos caminhando com Ele. Nós fomos chamados para andar com Ele. Para que um dia nós pudéssemos estar na presença dEle eternamente.
quer alguém na tua casa muitos dias que não costuma andar contigo? Fica estranho, fica um ambiente meio estranho. Quais são as pessoas que tu queres sempre perto de ti, queres levar para tua casa? Aquelas que andam contigo. Amém? E nós somos maus. O nosso Pai, irmãos, o padrão dele é muito melhor. Ele vai levar para estar com ele aqueles que desde já gostam de andar com ele. Amém, irmãos? Lucas capítulo 12. Ali está o 20. Vamos ler o 20. Mas Deus disse, louco, sem entendimento, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que tu tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta uma parábola. Ele diz que um homem tinha tantas coisas que ele fez plano para adquirir ainda outras. Às vezes as coisas, irmãos, da vida nos fazem pensar que nós somos eternos. Às vezes as coisas estão funcionando, estão dando certo. A gente conquista algumas coisas e nós achamos que nós somos eternos. E nessa parábola o Senhor faz uma pergunta, louco, não se apercebesse ainda para a vida eterna? O que tu tens preparado? Com quem tens caminhado? No que tens se dedicado? No que tu tens se rendido? Para quem será? Amém, irmãos? O que nós temos preparado? Para o que será? Que fim isso nos proporcionará, irmãos? Amém? Nenhum de nós aqui sabemos se a nossa alma não será pedida nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, existe uma luta. A minha carne, a tua natureza humana e pecadora, ela está brigando com o Espírito de Deus. Os dois estão disputando a tua alma. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, vamos ler mais uma passagem. Lucas 13, 22. E Jesus percorria as aldeias, percorria as cidades e as aldeias, ensinando olha para cá. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio, irmãos, preparando todas as coisas para que nós estivéssemos com Ele. É as pisaduras dele que nós temos que seguir, irmãos. Amém? Ele começa o seu ministério de 3 anos. Aqui ele está no último ano. Aqui ele está no último mês, irmãos. Aqui ele está nos últimos dias. Amém? Preparando todas as coisas para que um dia nós também nos preparássemos para estar com Ele. Ele ia de cidade em cidade. E de cidade em cidade ele ia ensinando. Ele ia curando. Ele ia devolvendo a vista aos cegos, irmãos. Ele ia devolvendo o filho das viúvas. Ele ia curando a mulher do fluxo de sangue, de cidade em cidade. Mas ele tinha um destino. Qual era o destino dele? Jerusalém. Amém? Irmãos, Jerusalém na Bíblia significa os que rejeitaram ele. Então significa cruz. Só que a Bíblia diz que existe uma nova Jerusalém. Chamada o quê? A noiva do Cordeiro, a igreja. Então o Senhor, ele ia de cidade em cidade. Ele estava caminhando para a cruz, ele estava caminhando para a igreja. Amém, irmãos? Versículo 23. E disse um dos 12. Ainda bem que sempre tem um curioso, né, irmãos? Sim ou não? Ainda bem que sempre tem um que se preocupa. Ainda bem que sempre tem um que se preocupa com a salvação. Infelizmente, a multidão não tem mais se preocupado com a salvação, irmãos. Infelizmente, muitos discípulos não têm mais se preocupado com a salvação.
Talvez aqui eles estavam preocupados com as curas, com os milagres, com várias coisas. Mas um no meio da multidão perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu. Alguém que tem alguma pergunta para o Senhor, aí no teu coração? Se tu tens, Ele vai te responder essa noite. O Senhor nunca deixa ninguém sem resposta, irmãos. Ainda que seja curiosidade, ainda que seja absurdo. Amém? Ele vai te responder, fica atento. Jesus respondeu, quantos iam se salvar? Porque a gente se preocupa também só como, né? Como se salvar. Ele também fala. Mas aqui ele vai falar quantos? Sim ou não? Não foi essa a pergunta? O curioso aqui, o discípulo desejoso pela salvação, ele perguntou como ou quantos? Quantos? Ele perguntou, é muitos que se salvam, Senhor? Jesus disse, porfiai. A palavra porfiai significa briga, esforço, dedicação. Amém? Algo além de querer. Porfiar tem que colocar esforço, empenho. Ele fala, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. Por que não poderão se procurarem entrar? Porque pegaram a porta errada. Amém? Porque escolheram a porta larga, a qual não precisa se preparar para estar com Ele. Porque querem a porta que não leva para a cruz e não leva para a igreja. Irmãos, eu não estou falando desse ambiente aqui, eu não estou falando desse lugar aqui. Eu estou falando da igreja, o corpo. Aquela que um dia será arrebatada aos céus. Mas para isso é a porta estreita, é o caminho da cruz. Amém, irmãos? Ele fala, olha, se esforce, porque muitos vão querer entrar. Mas não conseguirão, porque pegarão a porta errada. E a porta errada, irmãos, te conduz pelo caminho errado. Tem muita gente pensando que entrou e que está caminhando direto para a salvação, mas não está. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo o pai vos disse, não sei da onde vocês sois. Porque eles estavam em outro caminho. Estavam em outra vibe, igual diz os jovens, irmãos. Estavam se preparando para outro momento. Mas não o momento que as portas vão se fechar. Amém, irmãos? O nosso Deus é Deus de amor e Ele é Deus de juízo. O juízo de Deus começará pela sua casa. Pedro relata, Hebreus relata. Pedro disse, se só o crente se salvará, aonde comparecerá o ímpio? Amém, irmãos? Para nós estarmos com Ele, irmãos, nós precisamos estar nos preparando. E a preparação é pela porta estreita e pelo caminho estreito. Porque esse nos levará à salvação. Irmãos, será muito frustrante bater e a porta não se abrir. Em Apocalipse 3, nós encontramos um cenário contrário. Em Apocalipse 3, capítulo 16, em Apocalipse, João escreve 7 cartas para 7 igrejas, vai na sequência. E aqui, Apocalipse 3, 16, é a última carta. É o último estágio da igreja. Jesus está voltando, é para nós, essa geração. E ali ele diz que essa última geração se tornou uma geração, uma igreja morna. Uma igreja indiferente, uma igreja que se considerava rica, abastada e de que nada precisava. Uma igreja que tem templos, tem canal de televisão,
tem missionário até nos confins da terra. Só não tinha o mais importante. Amém, irmãos? Tinham perdido o que realmente importava. E o alerta é que estavam prestes a serem vomitados da boca do Pai. Amém? Estavam prestes para ver esse cenário, o Pai fechando a porta. E no versículo 20, o João escreve, Deus manda ele escrever, eis que eu estou Deus falando, eis que eu estou na porta da igreja batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E ele será meu filho. E eu lhe darei a coroa da vida. Amém, irmãos? Essa porta ainda pode ser aberta. Agora, essa de Apocalipse 3:20. O Senhor está batendo. Essa nós podemos abrir e permitir que Ele entre. Que nos alimente. Está falando de ceia. Está falando de comida? Sim. Mas ceia é muito mais que comida. Ceia é relacionamento. Ceia, irmãos, é intimidade. Agora, o dia que o Pai fechar a porta, irmãos, do reino, ele não se abrirá mais e será muito frustrante. Frustrante para quem? Para os que queriam entrar. Porque muitos nem querem. Para esses não será frustrante, porque tu não se frustra com o que tu não perdeu. Agora, muitos contemplarão, talvez, e desejarão. Só que às vezes, quando o caminho vai ficando estreito, algumas cobranças aparecem, sim. Quais, pastor? No tempo certo, cada um vai saber quais são. Quem aqui tem filho? Quem aqui dá responsabilidade para beber? Não, para beber tu troca a fralda, tu dá leitinho, tu dá chupeta, tu dá tudo que ele precisa. Aí quando vai atingindo uma certa idade, 7, 8 anos, tu começa a dar algumas responsabilidades. Alguns dão celular. Outros, porque a nossa geração está se perdendo, irmãos. A geração dos cabelos brancos que aqui estão, com 7, 8 anos, cuidavam de todos os 15 irmãos que eles tinham. Com 6 anos, atravessava o trilho do trem para buscar cavalo de madrugada às 5 da manhã. Mas a nossa geração tem que chegar aos 6, 7, 8 anos para secar a louça de vez em quando. Mas enfim. Irmãos, nós estamos afunilando. Nós estamos afunilando para a volta do Senhor. Porque a Bíblia diz que se esses dias não forem abreviados, nem os escolhidos se salvam. Esses dias precisam ser abreviados, por isso que eles estão passando rapidamente, as coisas estão evoluindo, o pecado está evoluindo, porque é esse cenário que o Senhor precisa encontrar para voltar. Porque ele vai vir para juízo agora. Agora ele vai vir com fogo para destruir. Mas, continuando na analogia, é conforme a idade, é conforme a caminhada com o Pai vai te colocando as responsabilidades. Amém? Fica tranquilo. Nós não estamos aqui para te apresentar fardo, nós estamos aqui para te apresentar mandamento. Eu estou aqui para te apresentar a salvação. Apresentar o caminho, o único caminho que nos prepara para estar com Ele de eternidade em eternidade. Quanto tempo que é isso? Nem eu não sei. É um tempo que não acaba. Amém, irmãos? Eu não sei se para ti foi bom esse momento. Para mim foi maravilhoso. Mas assim como a quantidade de tempo será infinitamente melhor, o que tu sentiu, o que eu senti, também não dá para compararmos. Como Ele é, nós o veremos face a face. Glória a Deus. A aflição que tu estás passando aí de ficar aí sentado ouvindo essa palavra, o cansaço, o sono, muitas vezes, Paulo disse que não dá para comparar com a glória que nos está proposta a ser revelada aos que se preparam para esse dia. Amém? Glória a Deus. Ainda aqui em Lucas, no capítulo 19, cada um dos irmãos, alguns não sabem, mas existem 4 evangelhos.
Alguns chamam de Novo Testamento. Eu prefiro chamar Novo Testamento Atos, porque essas passagens Jesus ainda estava vivo, então ainda era a antiga aliança. A Bíblia diz que ele fala, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Está tudo? Então a cruz começa, o Novo Testamento começa na cruz, mas enfim. Então 4 homens escreveram 4 evangelhos, relatando os feitos de Jesus. Todos não. Todos os feitos? João falou que se eles fossem escrever tudo o que esse homem fez, irmãos, não caberia em todos os livros da terra. Tu vais ver que João é exagerado. Isso é porque tu não conhece Jesus, talvez. Talvez tu vai chamar João de exagerado. É porque tu não conhece Jesus, irmãos. Ele já fez tanta coisa na minha vida, irmãos. Ele já fez tanta coisa na tua vida, irmãos. Os livros não comportariam tudo o que ele é capaz de fazer. Amém? Esse aqui é o meu evangelista preferido. Alguns gostam mais de João, porque ele é mais meloso, filhinhos, paizinho, amorzinho. Mateus é mais didático, ele conta toda a genealogia. Alguns gostam de Marcos, porque Marcos ele é mais prático, o evangelho dele é mais curto, mais resumido, então é mais rápido para ler. Eu gosto mais de Lucas. Amém? A minha preferência mais é Lucas. Lucas foca nos milagres. Lucas foca na glória do Senhor. Para mim, Lucas pega coisas que os outros talvez não pegaram. Lucas 19, 28. Quem achou? Glória a Deus. Jesus está caminhando, lembram? Ele continua caminhando. Os capítulos estão passando. Os capítulos estão passando, irmãos. E no 28, versículo 28 do 19 diz assim. E dito isto, dito o quê? Todos os outros capítulos. Tudo que ele tinha feito. Ele ia caminhando adiante, subindo para... Era o foco dele. O foco dele era a cruz, porque depois da cruz vinha a igreja. Amém? Depois da cruz, irmãos, viria a igreja, a nova Jerusalém, o novo povo de Deus. Quer judeus, quer gentios. E ele caminhava para Jerusalém. A maioria conhece a história. Ele fala para os seus discípulos, vai até um lugar e lá vai ter um jumentinho amarrado. E quando o dono perguntar, o que vocês querem com esse jumentinho? O Senhor mandou buscar o jumentinho. Por que jumentinho? Por que tudo isso? Irmãos, porque estava escrito. Por que tu estás aqui nessa noite? Porque o teu nome estava escrito. O teu nome estava escrito no livro dos eleitos, é por isso que tu estás aqui. Tudo que foi escrito, irmãos, acontece segundo o que foi escrito. Amém? E o cara disse, se é para o Senhor, pode levar o jumentinho. Leva, ele está com o tanque cheio. E eles colocam o Senhor em cima do jumentinho, colocam as suas vestes, e eles vão gritando, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei, versículo 38. Bendito é o Rei que vem em nome do paz no céu e glória nas alturas. Aí tu se pergunta junto comigo, se Jesus teve essa recepção calorosa em Jerusalém, se ele chega ao seu destino final com uma recepção dessa calorosa, montado num jumento, gritando, bendito é o Rei, aquele que nós estávamos aguardando. O povo judeu estava aguardando. Só que a Bíblia diz, irmãos, que na sabedoria de Deus os homens não conheceram a glória de Deus. Paulo explica isso no começo já do livro de Romanos. O que era a glória de Deus, irmãos? Cristo crucificado. No momento que eles foram entendendo que Jesus não estava entrando como rei, ele estava entrando como cordeiro. Amém? Para que nós pudéssemos passar, irmãos, a nossa eternidade com ele. Ele também estava preparando algo. Ele precisava, irmãos, morrer como um cordeiro. Para depois sim, irmãos, para depois sim reinar de eternidade e eternidade. Ele já está reinando. Amém?
Havia isso que o nosso Senhor, irmãos, despojou principados, potestades e Ele reina sobre todos. Nós cantamos aqui antes, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Irmãos, aqui está falando até dos que vão para o inferno. Aqui está falando de Satanás e seus demônios. Aqui está falando dos anjos. Havia isso que um dia, irmãos, na consumação de todas as coisas, até os que não creram vão se dobrar e vão confessar e vão chegar à conclusão. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém, irmãos? No versículo 39. E disseram entre a multidão, porque na multidão tinha os crentes e tinha os fariseus. E os fariseus falaram para Jesus, quem eram os fariseus? Os que faziam acesso dos homens com Deus. Os intermediários dos homens com Deus, os fariseus, eles falaram para Jesus, manda que esse povo se cale. Ninguém vai tirar o que nós temos. Amém? Para que Jesus seja o intercessor da tua vida, o mediador da tua vida, aquilo que estava te levando até o Senhor vai ter que sair. Vai ter que perder o trono, o lugar. Amém? E os fariseus tentaram. Eles falaram, Senhor, manda que os teus discípulos parem de proclamar o teu nome. E no versículo 40, Jesus responde também para os fariseus. Digo-vos que, se os meus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, irmãos? E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, vendo Jerusalém, ele chorou sobre ela. Aleluia. Como o cenário está se repetindo, irmãos. No momento que o Senhor se encaminha para vir buscar a sua igreja, a sua nova Jerusalém, eu não tenho dúvida que ele olha para ela e chora sobre ela. A história se repete, ela é circular. Amém, irmãos? Aquilo que lá atrás começou de um jeito, começou depois de novo e vai terminar do mesmo jeito. Eu creio que o Senhor tem se encaminhado novamente, irmãos, para a cidade santa, a Nova Jerusalém, a igreja. E Ele tem chorado pelo aquilo que Ele tem visto. Irmãos, nós por enquanto precisamos do Cristo, não do Rei. A religião tem oferecido o Rei. A religião diz que onde tu pisar a planta dos teus pés será teu por herança. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Na verdade, a minha vontade é de convidar e dizer, senta aqui que eu vou ler a Bíblia contigo. Está lá em Josué capítulo 1. Josué, um judeu, tinha acabado de sair do Egito e Deus falou que ia dar uma terra física. Está lá em Jerusalém essa terra, lá em Israel. E Deus falou, Josué, aonde vocês forem vai ser de vocês, onde não forem não vai. E se prega isso hoje, irmãos. Se prega ainda o rei, mas o rei vai voltar, mas ainda não voltou. O caminho da preparação é do Cristo, crucificado, é esse que nós temos que querer. Para que quando nós passarmos a eternidade com Ele, irmãos, aí vai ser para reinar. Sim, tem milênio, tem reinado, tem galardão, tem trono, tem coisa que nós não imaginamos, tem rua de ouro, tem árvore da vida. Tem um rio que brota do trono de Deus, irmãos. Tem 12 árvores, cada uma dará o fruto no seu mês. Não vai ter choro. Apocalipse 21, irmãos. Nem tu que gosta de praia. Por que praia, pastor? Porque lá diz que não vai mais ter praia, não vai ter mar. Mas tu nem vai chorar, porque diz que lá não vai ter choro. Tu vai ficar tão impressionado com a rua de ouro, com as outras coisas, que tu nem vai chorar. Amém, irmãos? Aí sim o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. Porque João disse que aí as primeiras coisas já passaram.
Pastor, o senhor quer dizer que eu vou continuar chorando? Exatamente isso. Como tu é rápido de raciocínio. Pastor, algumas coisas continuarão dando errado na minha vida? Sim. Amém. Pastor, então talvez eu não consiga concluir aquele meu sonho? Bem provável que não. Porque sonho vem do coração e o coração é enganoso. Mas pastor, Isaías 54 diz que os caminhos do Senhor são mais altos que o meu. 55, 10, 9, 10. É verdade, são mais altos. E os pensamentos mais altos é mais alto. E o Senhor também diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de prosperidade, não de pobreza. Alguém me corrige? O Senhor diz pensamento de prosperidade, não de pobreza, pensamento de quê? Quais os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, irmãos? Profetizado. De paz e não de mal. Paz com quem? Com Ele mesmo. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então esses são os pensamentos, esses são os caminhos a serem trilhados. A reconciliação com o Senhor. Porque o Senhor tem pensamentos de paz. Quem trouxe a guerra? Quem trouxe a discórdia? O Adão e a Eva. A serpente. Amém, irmãos? Foram eles. Alguns de nós ficam com raiva deles. Talvez eu e tu no lugar não tenha durado tanto tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os pensamentos do Senhor são de paz. Quantos tu conhece, para não dizer que é tu mesmo, talvez, que tu tens tudo, menos paz. Tem tudo, menos paz. Porque, na verdade, o que tu tens já seria suficiente, mas tu achas que não é. Porque o que ainda age na tua vida não é o amor de Deus. Não é a vontade de Deus, não é os caminhos de Deus. É o que ainda rege esse mundo. Que a Bíblia chama de tenebroso. Vamos mais um pouquinho? Quem quer mais um pouquinho? Glória a Deus. Pastor, quando começa essa preparação? Abre lá em Êxodo 2. Êxodo 2. Êxodo capítulo 2, irmãos. O salmista Davi também, com muita perfeição, ele fala no Salmo... Esqueci, são 150. Tu também não sabe. Quando ele fala que informe, sem forma eu fui criado. 121. Se alguém quiser conferir depois, Salmo 121, se eu não me engano. Para onde fugirei da tua face, ó Deus? Amém? Então ele fala que o Senhor, irmãos, onde é que o Senhor começou a nos preparar? Aonde? No ventre das nossas mães. E se tu quiser, nós podemos ir mais longe. Porque em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação. Então a tua mãe nem tinha nascido ainda. Irmãos, a nossa eleição ela começou não na terra, ela começou no céu. Salmo 139, obrigado. Para que não haja confusão na igreja. Os legalistas pegam isso e dizem, está errado, pastor. Está na Bíblia. Vocês pesquisaram no Google, né? Ah, estava marcado, aí é fácil. Glória a Deus. Irmãos, Efésios diz que o Senhor nos elegeu nele, antes que houvesse terra. É por isso que nós vamos para o céu, irmãos, porque é de lá que nós saímos. A nossa eleição começou lá, irmãos. E é para lá que o Senhor quer nos levar novamente. E aqui em Êxodo capítulo 2, eu vou ler poucos versículos. Versículo 9 e versículo 10. Quem quiser ler comigo. Capítulo 2. Vai falar de um menino chamado Moisés, que para nós ficar só com
com a nossa dimensão terrena, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, começou a ser preparado. É muito importante nós entender isso, irmãos. Porque a preparação não começou no dia que tu aceitou. A preparação começou no dia que tu foi eleito pelo Senhor. Porque talvez se coisas, opressões, depressões, vícios, traições, roubos, adultérios, não tivesse acontecido nessa caminhada, tu não teria conhecido o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a preparação já começa no ventre. Então diz, versículo 9, então lhe disse a filha do faraó, leva esse menino e cria-o, e eu te pagarei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe até a filha do faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, será Moisés, porque das águas eu tenho o quê? Irmãos, Salmo capítulo 2 diz que o Senhor ri, debocha dos seus inimigos. O salmista fala no capítulo 2 que o Senhor ri, acha graça daqueles que tentam impedir o agir e a vontade de Deus na vida dos eleitos. Amém, irmãos? Se tu está sendo chamado a primeira vez, ou se o Senhor está te chamando de novo, porque tu ainda não ouviu direito, irmãos, tudo que o diabo fez foi te trazer até o Senhor. Alguns vão se chocar nessa noite. Tudo que o diabo fez foi estar cuidando de ti. Chocante, né, irmãos? O diabo cuidando de alguém, Satanás cuidando de alguém. Irmãos, Faraó aqui é a figura de Satanás. O Faraó começa a ficar com inveja do povo de Deus, os hebreus, ele queria matar. Ele não queria que expandisse. Não é a figura de Satanás, sim ou não? E ele fala, pega todos os meninos e joga onde? Aí ele leva para a casa dele o Moisés, porque das águas foi tirado. E quem é que cria ele? O Faraó. Irmãos, o Satanás cuidou do Moisés. Criou, alimentou, educou. Porque ele estava sendo preparado, irmãos. Ele estava sendo preparado para estar com ele, com o nosso Senhor. Amém, irmãos? E através da vida dele, muitos estarão na presença do Senhor um dia. Amém, irmãos? Então não se lamente pelo que passou. Não se lamente pelo que passou, não se lamente. Se agarre no que está diante de ti nessa noite. Se agarre no que está diante de ti, diante dos teus olhos. Aquilo que parecia, irmãos, o nosso fim, não é. Porque o Senhor nos elegeu nele. Se torna ou não se torna cômico? O Faraó manda lançar para matar. A irmã do Moisés bota ele num cestinho e vai acompanhando. O menino esperto, nós devia ter mais Miriam assim. Se nós tivéssemos umas 10 Miriam assim, irmãos, meu Deus do céu. A Miriam vai acompanhando o cesto, aí ela vê que alguém pega o cesto, ela vai correndo, ela fala, olha, esse menino precisa mamar, eu conheço alguém que pode dar mamar para ele. E a filha do faraó diz, tem? Ela disse, tem, eu conheço. E a menina leva Moisés para ser criado os primeiros anos com a sua própria, e ela ainda recebe salário para cuidar do filho dela. Irmãos, Deus ri dos seus inimigos. Não vou poder pregar sobre Moisés, infelizmente, mas ele estava sendo preparado. Ele precisava passar aquele período lá, irmãos. Ele precisava passar. E na verdade foi necessário que todos nós passássemos um período no Egito, figura do mundo, da perdição. Amém? Para que um dia fôssemos tirados. E no capítulo 3,
O capítulo 2 continua e a Bíblia diz que Moisés, irmãos, ele vê a injustiça do seu povo, ele mata um egípcio e por causa daquele crime dele ele tem que fugir. E ele constitui família, o negócio estava indo bem para ele. Casou com a filha do Jétro, não tinha sogra, irmãos. Essa hora que tu ri um pouquinho. Ele não tinha sogra, só tinha sogro, mas tinha um monte de cunhadas, 6, 7, se não me engano, ou 7 cunhadas, acho. Não tinha sogra, mas tinha cunhada para compensar. E casou com a Zípora. Um jovem de 40 anos, Moisés. Um jovem, né, Rodrigo? 40 anos. Quantos anos a irmã tem? A irmã de cabelo branco, ele mais branco de todos. Quando já está assim, não precisa ter vergonha mais. 70 anos. Tem um mais velho aqui, tem um outro com 74. Moisés era mais velho que vocês dois, quando o Senhor chamou ele. Mas dos 40 a 80 ele continuava sendo preparado. Lá nesses 40 anos ele se tornou um pastor de ovelhas. Aí uma ovelhinha se desgarrou para o monte, lá foi atrás da ovelhinha. Daqui a pouco uma sarça começa a pegar fogo, irmãos. E Deus começa a falar com ele. Amém? E Deus fala, Moisés, agora tu vai voltar para o Egito para resgatar o meu povo. Amém, irmãos? E tu sabe da história. Glória a Deus. Ele foi e ele resgatou. Ele tentou argumentar com Deus, mas com Deus não se argumenta. Ele quis dizer que ele não podia, Deus falou, é verdade, tu não pode, mas fala para eles que o eu sou mandou. O eu sou mandou. Alguém que sabe o que Deus é? É tudo isso que tu pensa e muito mais, o eu sou. Glória a Deus, irmãos. O eu sou mandou, então se cumpriu. Até o dia de hoje tu estava sendo preparado, se tu já correspondeu ou não correspondeu, se tu já viu a sarça ardente ou não, tu estava sendo preparado exatamente para passar a eternidade com Ele. Eu amo esse Deus, irmãos. Eu amo esse Deus. Tudo que eu fiz de errado me trouxe até Ele. E tudo que eu fiz de errado, irmãos, me impede de querer abandoná-lo. Porque agora, além de tudo, eu tenho a comparação. Agora eu tenho a comparação, irmãos. Que contemplar a sarça ardente é muito melhor do que a riqueza do Egito. Agora Moisés volta, irmãos, com uma outra visão, com uma outra perspectiva de tudo. Amém? Daniel capítulo 6. Daniel era um crente, um fiel, o mais fiel de toda a Babilônia. O povo de Deus, os judeus, por desobediência, naquele período da história, debaixo da lei, todos eram punidos, o povo era punido. E o povo, na grande maioria, desobedeceu e todos foram cativos para a Babilônia. E Daniel também foi junto, mesmo sendo um fiel a Deus, irmãos. Amém? E a Bíblia diz que ele foi o mais fiel de todos eles. Então, se tu és um fiel, e tu estás na cova dos leões, é Deus continuando te preparando para estar com Ele. Amém, irmãos? No capítulo 6, no versículo 18, tu sabe da história, foi baixado um decreto, o rei era amigo de Daniel. Quem aqui é amigo do rei? Amém? Nós somos amigos do rei. Nós precisamos do Cristo para se salvar. Mas nós somos amigos do rei. Tu vai entender a lógica do rei aqui. O rei aqui, meus amados, não salvou Daniel. O rei aqui intercedeu por Daniel. Aleluia? Quem salva é o Cristo. Quem intercede é o rei. Precisamos ser amigos do rei, irmãos. Amém? Se nós temos o Cristo, se nós somos... Daniel tinha o Cristo, ele era do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento. Porque Cristo só estava ocultado. Paulo diz que ele estava só ocultado.
esperando o dia de ser revelado a nós. Faz 2000 anos. Se tu tens o Cristo, tu és do povo. E se tu és do povo, tu tens o Rei intercedendo pela tua vida. Mas ainda assim, sendo do povo e tendo o Rei intercedendo, irmãos, existe a soberania do Pai, existe a vontade do Pai, que está te preparando para estar com. Porque, irmãos, no momento que estarmos com Ele, é a salvação. Só que vai ser eternidade. Vai ter que existir uma dinâmica. Deus vai ter que te colocar para fazer alguma coisa lá, irmãos. E é nesse período de preparação, irmãos, que nós vamos conquistando as coisas para o céu. Por isso que Jesus falou, acumulei tesouro aonde? No céu e não na terra. E é baixado um decreto. Quem orasse ao seu Deus seria lançado na cova dos. Aí nós vemos os crentes, irmãos, parando de orar porque não tem tempo. Os crentes param de orar porque estão cansados, porque trabalharam 8 horas. Não, pastor, eu não trabalho 8, eu trabalho 10, tá bom. Não, pastor, eu trabalho 12, ainda sobra 12. Ainda sobra 11 horas para tu descansar e uma para orar, mas ainda assim tu não oras. E tu diz que tu estás no caminho estreito. Eu estou falando com os maduros, lembra a comparação, os bebês, as crianças e os velhos? Tem velho aqui na fé? E tu diz que tu estás no caminho estreito, se preparando para estar com ele. Se tu não ora, não. Porque se tu não ora, é porque algo te impede. O que impedia esse homem de orar, irmãos, o que estava tentando impedir esse homem de orar, era um buraco cheio de leão. Quem que conhece leão? Leão fica na jaula. É o máximo que tu consegue chegar do leão é a jaula. Uns nem perto da jaula chegam. Quando ele ruge, tem uns que se revelam e tudo. Tem uns que dão uns gritinhos que se revelam. Daniel não, irmãos. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como era de costume. 3 vezes ao dia. E o que aconteceu? Foi pego. Foi pego. Por quê? Porque Deus estava dormindo? Não, porque Deus estava preparando ele. Estava preparando ele para ele ter o nome dele em Hebreus 11, os heróis da fé. Estava preparando um galardão para ele, que nós não vamos chegar nem perto de receber. E ele é lançado na cova dos leões, irmãos. E o que aconteceu? O rei ficou triste. E no versículo 18, a Bíblia diz que o rei, quando Daniel, o seu amigo, foi lançado, ele foi para onde? O palácio. Aí, o rei nem estava preocupado, ele foi para o palácio. Não, o palácio era a casa dele. E o que o rei fez no palácio, irmãos? Passou a noite em jejum, intercedendo. O rei passou a noite em jejum e ele não deixou trazer a presença dele instrumento de música. E o sono se fugiu da sua presença. Irmãos, essa é a figura de Cristo agora no céu, intercedendo por nós, irmãos. Nós precisamos, alguns de nós precisamos ir para a cova, para testar a nossa fidelidade. Anota essa, Paulo. A obediência, irmãos, os maduros, os que já são cristãos, a nossa obediência, volta e meia, nos leva para a cova. E o que nos tira dela é a fidelidade. No outro dia o rei foi lá e disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, seria o caso de Deus podido ter te livrar? E Daniel falou, pode porque ele é o Todo-Poderoso. Não, ele falou, pode, rei, porque em mim ele não achou mal algum contra ele. Os leões não me comeram porque eu fui fiel. É isso que Daniel fala, pode ler em casa, ou ler agora se quiser. O rei perguntou, Daniel, Deus pode te salvar? Ele disse, pode porque eu tenho sido fiel a ele, eu estava orando. Eu vim para a cova porque eu estava obedecendo. A obediência me trouxe para cá e a fidelidade me guardou. O rei falou, beleza, era uma noite na cova, pode sair. Pode sair da cova. Amém, irmãos? Seja fiel que ele vai te tirar da cova. Aí o rei falou, pega
os que prepararam a cova e lança eles. O inferno não é para ti, o inferno é para Satanás e seus demônios. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Satanás, irmãos, o endereço dele é o inferno. E a vontade dele é levar alguns, o povo de Deus. Nessas simbologias, irmãos, nós conseguimos ver isso tudo claramente. Amém? Para a gente finalizar, Lucas, vamos voltar para o Lucas, o meu evangelista preferido. Os outros 3 são top também. Mas Lucas é o meu preferido. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31 diz assim: Disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Simão, quando tu se converter, quando tu se tornar Pedro, confirma os teus irmãos. Amém? Nós vamos descobrir nessa noite se nós somos Pedro ou Judas. Os dois foram convidados para caminhar com Jesus, ser preparados para um dia estar com. Um não quis. Tu vai ver que aqui, antes da crucificação, os dois traíram ele. Os dois rejeitaram ele. Só que tu vai ver aqui que Pedro rejeitou o Senhor por fraqueza. Então, se até hoje tu tens rejeitado por fraqueza, por alguma coisa que ainda te domina mais do que o amor, não tem problema. O rei está intercedendo por ti. Satanás pode estar te cirandando, estar te pisando, te amassando igual um trigo. Ele pode fazer isso, irmãos. Só que se o rei estiver intercedendo por ti, a tua fé não vai chegar ao fim. E daí quando tu se converter, tu vai trazer outros. Tu vai confirmar os teus irmãos. Amém, irmãos. Isso é maravilhoso. Satanás falou, deixa eu cirandar. Ele falou, pode cirandar, que eu vou interceder. Amém? O Judas não aguentou o tranco. O Judas não aguentou, não guardou a fé. Porque o que fez Judas negar o Senhor não foi a fraqueza. O que fez Judas negar o Senhor, irmãos e irmãs, foi aquilo que ele amava. Amém? Mais poucos versículos, o 54. Achou aí no capítulo 22? Amém? Na sequência da conversa, Pedro falou, Senhor, eu vou morrer contigo. Jesus falou, não vai, tu vai me negar. Porque tu ainda não se converteu, tu ainda é fraco. Ainda não. E veja que Jesus não chama ele de Pedro, chama de Simão. Ainda estava a velha criatura nele. Ainda era o Simão. Ainda não era pedra. Ainda não era pedra. Ainda ele não estava na igreja. Glória a Deus. Edificado. E Jesus falou, tu vai negar, Pedro. Mas eu vou estar intercedendo por ti. Que no momento que tu negar uma, tu negar duas, tu negar três, tu caia em si e diz, nunca mais negarei que eu estive com ele. Pedro, depois tu negar 3 vezes, tu vai chorar amargamente e tu vai dizer, eu tive com ele. É verdade, eu tive com ele. E esse medo que eu sentia era ele me preparando para um dia estar com ele. Era ele se revelando que não era por merecimento. Realmente eu não mereço, eu sou um covarde. Falei que ia morrer com ele. E quando alguém falou, é um deles. Não sou. Aí alguém de novo passou 1 hora, está lá no 54 ou 58, é um deles. Não sou. Aí daqui a pouco alguém falou, eu conheço esse cara, ele vai no culto. Esse cara ele vai no culto. Ele falou, não, eu não vou no culto, não. Ah, para com isso, isso é coisa de careta. Culto, não. Igreja, não. Crente, não.
Quando nós fizemos essas coisas, irmãos, nós negamos o nome que é sobre todo nome. Amém? Aí no versículo, se tu quiser chorar, chore. No versículo 61 diz assim, ó. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus lá sendo julgado, irmãos. E a Bíblia diz que o Pedro observava de longe. Por que ele estava de longe? Medo, fraqueza. Mas ele estava lá. Judas estava preparando, irmãos, a traição. É diferente. Judas estava traindo, e alguns acham que ele queria as 30 moedas. Ele não queria as 30 moedas. Ele queria o império inteiro. Ele queria que Jesus matasse todos os romanos e ele queria o império todo. João fala, irmãos, que ele era o cara que levava a bolsa do que mesmo? Do dinheiro. João 12, versículo 5. Uma mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, pegou algo valioso e quebrou os pés de Jesus e ungiu os pés dele. E Judas falou assim, não faz isso. Pega esse dinheiro e dá para os pobres. Quantos Judas nós conhecemos, irmãos? Fazendo caridade, o seu coração está longe do Senhor. Se fazendo de bonzinho, o coração está longe do Senhor. João diz que ele fazia isso porque ele era ladrão desde o princípio. Ele tinha o dinheiro e ele roubava. E Jesus não sabia, irmãos, que ele era ladrão? Claro que ele sabia. Sabia que o Pedro era covarde. Sabia que o João era orgulhoso, queria o primeiro lugar. Ele sabia tudo. Ele sabia que o Natanael era um religioso, que tinha que ser transformado. Ele sabia que o Mateus era um cobrador de imposto, que subjugava seus próprios irmãos. Ele sabia. Por isso que ele foi, preparando eles, irmãos, para estar com ele. Mas o traidor rejeitou, ele disse, eu não quero. Tem algo que eu amo mais do que estar contigo eternamente. O que tu amas mais? Eu não estou falando de fraqueza, eu estou falando de amor. Amém? Pelo que tens rejeitado o Senhor? Por fraqueza? Se for por fraqueza, hoje é a noite que o Senhor está olhando para ti. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, no meio de uma multidão, na escuridão, ele olhou direto para o Pedro, não mais o Simão, agora o Pedro. Olhou para ele. E o que o Senhor falou para ele? Nada. Não precisava falar, irmãos. Esse é o momento que talvez o Senhor vai estar olhando para ti e tu vai começar a lembrar do que ele já falou. Começa a lembrar do que ele falou quando tu entrou, no primeiro louvor, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Os irmãos cantaram um monte de louvor hoje. Começa a lembrar do que eu já preguei até aqui, irmãos. Começa a lembrar. O Senhor está olhando para ti e ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta nessa noite. Seja tu Simão, seja tu Pedro. Seja tu um convertido ou não. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, quando o Senhor olhou para ele, ele lembrou da palavra do Senhor que tinha dito, antes que o galo canta, Pedrão, tu vai me negar 3 vezes. E saindo para fora, Pedro chorou amarga. Irmãos, eu creio que ele não chorou só pelo que ele fez, ele chorou pela graça. Ele caiu em si, que Jesus tinha antecipado e estava cuidando dele. A gente acha que Pedro chorou de remorso. Não, ele chorou de amor. Porque remorso, irmãos, a gente chora pelo que a gente perde. Arrependimento, a gente chora pelo aquilo que a gente ganhou. Jonas vai a Nínive e diz que eu vou destruir Nínive. A Bíblia diz que eles se arrependeram, irmãos, porque eles ganharam a salvação. Se eles se arrependeram, eu não destruo. Remorso é pelo que tu perde. Arrependimento é pelo que tu ganhou. Se tu entender o que tu ganhou, tu vai se arrepender nessa noite. Vai chorar amargamente e diz, Senhor, nunca mais negarei o nome que é sobre todo nome. Irmãos, se Jesus é crucificado, leia em casa. 23, 24, vai começar a falar o caminho que ele percorreu até a cruz, o que aconteceu na cruz.
Não precisa levantar a mão se tu não quiser. Quem aqui já se sentiu abandonado por Deus? Responde. Se quiser levantar a mão, melhor ainda. Pode levantar. Mas se tu não levantou, levanta aí no teu coração. Senhor, eu já me senti abandonado por ti. Jesus também se sentiu. Sim ou não? Mateus capítulo 27 diz que ele está lá na cruz, irmãos. Em um momento da cruz, irmãos, o ápice, a totalidade do pecado, o preço do pecado está todo sobre ele. E naquele momento que o pecado está sobre ele, ele diz: Deus meu, por que me desampara? Irmãos, esse sentimento de desamparo de Deus, do Pai, é um pecado que faz. Por que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparasse? Porque o pecado, irmãos, não permitia que naquele momento ele contemplasse o amor do Pai. Porque ele se fez pecado por nós. Então esse sentimento de abandono, esse vazio que tem dentro de ti, ele só vai sair se o Senhor perdoar os teus pecados. É no momento que nós somos perdoados, irmãos, que tu diz, onde é que esse Deus estava? Quando o homem apontou para mim lá em 2005, falou, o vazio que está dentro de ti, meu jovem, é muito grande, ele falou. Eu falei, como é que ele sabe? Mas tem um Deus que pode preencher todo esse vazio, ele falou. Eu falei, eu quero. Naquele momento eu me arrependi pelo que eu tinha ganhado. Estava nem aí porque eu ia perder. Perdi coisa boa e perdi coisa ruim. A maioria era ruim. Perdi amigos, perdi lugares, perdi prazeres, perdi mulheres, perdi várias coisas. E Deus me deu uma que vale por todas. Ouviu isso, amor? Amém, irmãos? Permita-se ser perdoado. Quanto custa, pastor? Custou a cruz. Esse sentimento, tu que levantou a mão e tu que não teve a coragem de levantar a mão, tu que se sente de vez em quando abandonado. Não é porque tu és um pecador, eu também sou. A diferença é que talvez tu não foi perdoado e eu fui. Eu creio que eu fui perdoado e continuo pecando. Porque eu estou sendo preparado para estar com Ele. Por isso que agora o que eu fazia, cada vez eu faço menos. Por isso que aquilo que abundava, irmãos, agora vai ficando escasso na minha vida. Porque eu estou sendo preparado para estar com Ele. Amém? Nós vamos orar nesse momento.